do fuso horário no Brasil. Isso. Antigamente tinha 4, né? Daí caiu para 3, agora volta para 4. Aí falta de 4 para estação horária. Que é aqueles fuso horários que são os pequenos, que o pessoal chama de só de meia hora, né? Aí aqui a gente tem um de 2 minutos, 3 minutos. Por enquanto, 3 minutos. Mas a tendência é aumentar mais. Na hora que quiser, já pode iniciar o microfone da tribuna. Não esquece de designar depois. Tudo bem, eu estou só esperando o relógio oficial ali ficar 13h13. Aliás, acho que ele está ficando cada vez mais atrasado. Doutorado. Você tem que apresentar errado você. Você já está acabando o cabelo. Não, vai ficar bom. Em fevereiro do ano que vem, se tudo der certo. Doutora, enfim. Eu posso me tornar desligada. Na verdade, é aquela coisa, né? Você fez mestrado. Então, você tem uma hora, mestre. Você foi igual, tipo, só roda, põe e-mail, não sei o quê. Depois você cai para advogado, médico, engenheiro. Meio triste o ápice. Você tão cedo. Vai dessa ladeira abaixo. Já tô quase. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui ao seminário de coisas legais. Hoje a Carla vai responder a pergunta se pássaros são gás. A quem vai apresentar é a Carla, no caso não eu, ela, do tipo, pois. Então, boa sorte. Obrigada. Eu sou a Carla sou eu, e hoje eu vou falar sobre um monte de coisas aleatórias, e dentro dessas coisas aleatórias eu vou responder algumas das grandes questões da humanidade. Dentre elas, os pássaros são um gás? Mas antes disso, eu preciso dar um recado, porque existe uma pequena tradição que começou na primeira apresentação dessa série, uns 2 anos atrás, em que eu escondo gatos nos slides. E por esconder, eu quero dizer que o gato está bem evidente. Não vai ser um olhinho na parte preta, não. O gato é bem evidente. E como essa é uma edição razoavelmente especial, e depois vocês vão entender o porquê, em vez de esconder um gato, eu coloquei vários gatos. E a brincadeira de hoje é contar quantos gatos aparecem ao longo da apresentação. Enfim, além disso, as coisas aleatórias que eu vou falar, todas elas se conectam em um ponto, que são matrizes aleatórias. Você não precisa saber o que é uma matriz aleatória para desfrutar dessa viagem, mas caso alguém queira uma definição, eu darei uma definição. A gente começa com variáveis aleatórias, e uma variável aleatória é a função que leva resultado probabilístico em número, porque nós, matemáticos, somos muito bons em trabalhar com números, então transformamos tudo em números. Você joga a moeda para cima, cara, coroa, mas em vez de trabalhar com cara e coroa, a variável aleatória leva isso em um número, 0 e 1. Ou ainda, você joga um dado e a variável aleatória leva isso no número de números pares que saíram, que será 0 ou 1, porque o número é ou par ou não é par. E assim sucessivamente. E essa regra que define quais números correspondem a quais resultados chama-se distribuição.
Então, o tempo todo eu estarei falando, distribuição de alto valor, distribuição, blá, blá, blá. Distribuição é a lei que te diz qual número real eu estou atribuindo a cada resultado do experimento. E a matriz aleatória é uma matriz, então, uma lista de listas, onde cada entrada é uma variável aleatória. Ou seja, para cada entrada, eu jogo a moeda para cima, se deu cara, eu levo no 0, se deu coroa, eu levo no 1. Aí, para a segunda entrada, eu faço a mesma coisa, e assim sucessivamente. E, bem, agora que vocês têm uma definição, eu posso finalmente começar a apresentação propriamente dita. E a ideia dessa apresentação surge quando uma afirmação me é revelada em sonho, mas eu não era capaz de provar nem de achar um contra-exemplo. Então, eu fiz o que qualquer matemático faria. Eu chamei de conjectura com o meu nome. E a conjectura da Carla diz que qualquer objeto definido está a, no máximo, 7 passos de matrizes aleatórias. E como eu não achei nenhum contra-exemplo, tudo o que eu achei são exemplos. E é isso que nós veremos pelos próximos 35 minutos. E, para começar, nós temos um exemplo histórico, que será linkar bombas atômicas com matrizes aleatórias. E, para isso, a primeira questão é, como funciona uma bomba de fissão nuclear? Eu sei que muita gente já deve saber a resposta, mas eu sei também que muita gente, assim como eu, preferiu assistir Barbie do que Oppenheimer. Então, eu vou explicar para vocês como funciona a bomba. Esse é um modelinho didático que eu fiz quando eu ainda estava na UFO. E aqui você tem um átomo pesado, no caso urânio, e ele é bem instável, assim como o seu ex. E quando você bombardeia ele com um nêutron, ele se parte em 2 novos átomos e mais alguns nêutrons. E cada nêutron atinge outro átomo de urânio, que se parte assim sucessivamente. Tipo um esquema de pirâmide. E quando acontece essa quebra, que é chamada fissão, você tem a liberação de energia. E é isso que faz o kabum. E aqui vamos nós. A gente começa com a bomba atômica. Aqui são 2 modelos fofinhos das bombas da Segunda Guerra Mundial, que são a Little Boy e a Fat Man. Elas são bombas de fissão, ou seja, funcionam com a explosão de um núcleo de átomo pesado. Só que os núcleos de átomos pesados, eles liberam energia em picos específicos. Eles não liberam qualquer valor de energia. Existem valores específicos. E esses picos estão distribuídos como autovalores de matrizes aleatórias. Então, em apenas 2 passos, você sai de bombas atômicas e chega em matrizes aleatórias. E, para o segundo exemplo, eu peguei algo um pouco mais leve, porque falar de Segunda Guerra Mundial é um assunto meio pesado, a gente tem que aliviar o clima. E eu vou linkar músicas com matrizes aleatórias. E aqui eu contei com a ajuda do meu grande amigo Vitor. Eu perguntei para ele qual é a música que está bem famosa agora no Brasil e que a maioria das pessoas se conectaria em um nível emocional. E ele disse Resenha do Arrocha. Aqui nós temos a letra do refrão de Resenha do Arrocha, mas a parte realmente importante são essas letrinhas laranja, os acordes. Eu peguei os acordes para tocar essa música no violão, e nós vamos definir a música como uma sequência de acordes. Mas uma sequência de acordes pode ser representada por um grafo, ou seja, bolinhas com retinhas. E agora, se eu ler isso daqui de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu tenho tudo o que eu preciso para tocar esse grande clássico da música brasileira. Aqui nós temos mais alguns exemplos, e agora faz sentido porque eu disse de cima para baixo, esquerda para a direita. Aqui tem Begging, do Maneskin, e Ainda é Cedo, do Legião Urbana. 2 músicas que todo mundo conhece, e não por livre e espontânea vontade. A primeira viralizou durante a pandemia, graças ao Eurovision, e a segunda, todo mundo tinha aquele coleguinha que levava o violão para tocar no intervalo. Se você não tinha, você era o coleguinha. E eles sempre tocavam Legião. E, dada a complexidade desse grafo, você sabe por que era Legião. E com todo respeito, porque eu também só sei tocar 2 músicas. Uma delas é Legião, a outra é Ana Júlia. E agora precisamos de mais definições bem complexas na matemática.
A primeira delas é uma superfície de Riemann, que nada mais é do que uma bola com buracos. A bola pode ter 0 buracos, 1 buraco, que seria um donut ou uma caneca, 2 buracos, quantos buracos você quiser. E a mágica acontece quando eu desenho os grafos, que são as bolas com pauzinhos, nas bolas com buracos. Isso me dá um G-mapa, onde G é o número de buracos. E aqui vamos nós. A gente começa definindo uma música como uma sequência de acordes. Essa sequência de acordes pode ser representada por um grafo. A gente mergulha esse grafo em uma superfície de Riemann, ou seja, desenha as bolas com pauzinhos nas bolas com buracos. E a enumeração desses G-mapas vem de matrizes aleatórias. Enumeração seria contar quantos G-mapas diferentes existem, dado um número de buracos e um número de bolinhas. E, bem, agora vamos jogar um jogo. Só que vai ser um jogo de cartas, mas não será um jogo normal. Porque nós somos a geração Obmap. Nós crescemos ouvindo que o Joãozinho comprou 2016 laranjas. Nós não jogamos conforme as regras. Então, isso aqui não vai ser um jogo de pôquer, ou cacheta, ou truco. Isso aqui será um jogo completamente maluco. A gente vai simplesmente embaralhar o baralho, espalhar ele no chão e procurar pela maior subsequência crescente. Mas, para falar de subsequência crescente, eu preciso definir uma ordem. A ordem dos números é bem simples, mas eu preciso de uma ordem nos naipes também. E aqui nós embaralhamos esse baralho e procuramos pela maior subsequência crescente. Eu facilitei o trabalho marcando uma das subsequências. E perceba também que ela não é única, porque na primeira linha, se eu escolhesse o As de espadas ou o As de arvorezinha, ambos seriam menores do que o 2 de pipinha. Portanto, essa sequência ela não é única. E aqui nós podemos finalmente conectar cartas com matrizes aleatórias, porque você começa com um baralho, a gente embaralha esse baralho, espalha ele e procura pela maior subsequência crescente. E o tamanho da maior subsequência crescente é exatamente o maior alto valor em conjuntos de matrizes aleatórias. Então, é apenas 2 passos e a gente chega lá. E, para o próximo exemplo, eu preciso de uma cobaia. E, por isso, eu apresento a vocês Ana Júlia. E, bem, Ana é apenas um conceito, portanto, eu posso impor algumas condições não realísticas sobre Ana, e uma delas é que ela é uma jovem adulta que possui 5 amigos. E mais do que isso, todos os 6 conseguiram achar uma intersecção em seus horários livres para irem juntos ao bar. E, para além disso, a Ana Júlia está usando um chapéu de palha. Isso é importante. E graças a Ana Júlia e seus 5 amigos, nós podemos conectar happy hour com matrizes aleatórias. A gente começa definindo que em um happy hour existe ingestão de bebida alcoólica. Só que em algum momento o bar vai fechar. Geralmente em São Carlos é entre meia-noite e 2 da manhã. E nesse momento, Ana e os seus 5 amigos vão precisar fazer a árdua tarefa de caminhar entre a mesa e o Uber. E é isso que a gente vai observar. Você tem um andar do bêbado, em que eles estão caindo para os lados, só que existem 2 restrições. Eles começam juntos e terminam juntos, e, além disso, por estarem os 6 caminhando lado a lado, existe essa coisa de que, se você cai muito para um lado, você bate em um amigo, cai para o outro lado, e assim sucessivamente. Se eu pegar o limite contínuo disso, o limite contínuo do andar do bêbado é simplesmente o movimento browniano. E como isso é uma situação hipotética, eu posso supor que a Ana tem 80 amigos em vez de 5. E a imagem se tornaria essa. E a grande questão é que essa imagem, conhecida como melancia, porque parece uma melancia, são apenas caminhos brownianos que não se intersectam e que começam em um ponto e terminam no mesmo ponto. Eles estão distribuídos como autovalores de matrizes aleatórias. E
E aqui vamos nós. A gente começou com happy hour. No happy hour existe a ingestão de bebida alcoólica, o que gera esse fenômeno de andar do bêbado, quando as pessoas precisam ir embora do bar. No limite contínuo, isso se torna pontes brownianas, e as pontes brownianas que não se intersectam estão distribuídas como autovalores de matrizes aleatórias. E, bem, eu tenho notícias para vocês, porque Ana, ela tem muita sede de viver. Ela quer aproveitar essa noite com os amigos, porque você nunca sabe quando deixará de existir. Então, eles não foram para casa. Depois que eles entraram no Uber e se acomodaram, se espremendo 4 pessoas no banco de trás, uma no banco da frente e uma no porta-malas, eles foram para outro bar, onde agora eles vão jogar sinuca. Só que essa sinuca tem algo de especial. Eles estão completamente bêbados. Então, isso não é sobre habilidade, isso é sobre probabilidade. Além disso, gente bêbada faz coisas que não faz sentido. Em particular, Ana, só pela emoção, retirou o seu chapéu de palha e colocou no meio da mesa. Agora, essa não é uma sinuca normal. Ela é uma sinuca de Sinai, que seria a sinuca com um obstáculo. E, bem, para explicar a conexão da sinuca de Sinai com matrizes aleatórias, eu vou precisar explicar um pouco de física. Então, vamos a algumas definições. Física é a ciência que aproxima todos os objetos por esferas, todos os sistemas por osciladores harmônicos e reduz tudo a solucionar uma equação diferencial. Nesse caso de uma partícula, se eu estivesse em uma dimensão, a equação diferencial seria essa, em que eu pergunto qual função, se eu derivar 2 vezes, dá menos alguma coisa vezes a própria função. A solução são senos e cossenos. Eu coloco uma condição de barreira. A condição de barreira me diz que a função tem que ser 0 no zero. Portanto, sobraram senos. E, dependendo da energia, eu tenho diferentes senos aqui. Agora, o ponto importante aqui. Como eu estou em 1D, essas minhas autofunções, o gráfico delas é uma curva de uma dimensão. E os pontos onde a função vale 0, eles são pontos de dimensão 0. Agora, em 2 dimensões, que seria o caso da minha sinuca de Sinai, você sobe uma dimensão em tudo. Então, em vez de curvas, minhas autofunções são superfícies bidimensionais. E, em vez de pontinhos, que são os meus nós, eu terei linhas nodais. E a questão é que essas linhas nodais, as linhas onde as funções valem 0, elas se comportam como pontes brownianas que não se intersectam. E aqui vamos nós. A gente começa com uma sinuca, colocamos um obstáculo na sinuca, ela se torna a sinuca de Sinai. As linhas onde as soluções desse sistema valem 0, elas são pontes brownianas que não se intersectam. E as pontes brownianas que não se intersectam são aquelas que a gente viu da figura da melancia. Elas se comportam como autovalores de matrizes aleatórias. E, bem, até agora eu acho que foram muitos exemplos divertidos. Então, só para dar uma equilibrada, eu acho que está na hora de um trauminha. Então, a gente vai falar de feriado com a família. Mais especificamente, o Natal. Porque o Natal, em cada casa, é bem diferente. Tem gente que faz churrasco, tem gente que assa pernil, alguns fazem chester, os burgueses fazem peru de verdade. Mas existe um prato que aparece em todas as mesas. Humilhação. Você tem todo um conjunto de perguntas que fazem parte desse tipo de reunião. E aqui eu listei algumas. E os namoradinhos? Você ainda não terminou a faculdade? Você engordou, né? Os estudos não acabam mais, não? E essa matemática aí, por acaso vai dar dinheiro? E assim, eu tenho ótimas respostas para as 4 primeiras, que eu não posso falar, pelo mesmo motivo que eu precisei censurar a letra da música. Mas, para essa última pergunta, se matemática dá dinheiro, eu tenho uma ótima resposta para você dar para sua tia. E ela começa com um elemento bem inofensivo, a chamada função zeta de rima.
A função zeta de Riemann, ela é definida por essa soma, essa sominha aqui, apenas quando a parte real é maior do que 1, e ela é definida para o restante do plano complexo por extensão analítica. E a parte importante dela é que as pessoas se perguntam onde estão os zeros. Nós sabemos que existem zeros em -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -24, -26 e assim sucessivamente. Mas a questão do que acontece entre 0 e 1 ainda é uma questão em aberto. Onde estão os zeros nessa faixa lilás? Existe a conjectura de Riemann, que diz que eles estão todos sobre essa linha roxa, que seria parte real igual a 1/2. E, graças a isso, a gente pode conectar um cheque de $1 milhão com matrizes aleatórias. Aqui nós temos um cheque de $1 milhão definido como um cheque de $1 milhão. Uma forma de ganhar um cheque desses é resolvendo a conjectura de Riemann, provando que os zeros estão sobre essa reta, ou achando um contra-exemplo. E existe a conjectura de Montgomery, feita em cima da conjectura de Riemann, que diz que os zeros estão distribuídos como autovalores de matrizes aleatórias em cima dessa reta. E é bem interessante porque, para essa segunda conjectura, eles fizeram o numérico, que seria, você faz uma matriz grandona, calcula os autovalores, aí você calcula os primeiros zeros da função zeta de Riemann computacionalmente, pega essas duas informações e faz a mágica da estatística de achar a correlação. E a correlação era próxima de 1, então eles estão relacionados. Só que, para provar, você precisa provar a convergência de todos os momentos. E eles provaram a convergência do primeiro e do segundo momento. Então, agora, para provar essa conjectura, você só precisa provar o terceiro, o quarto, o quinto, e assim sucessivamente, até infinito. Só os outros momentos. O 1 e o 2 já está feito. Mas a parte importante aqui é que, sim, matemática pode dar dinheiro, só depende de você. Ainda falando sobre humilhação, vamos linkar ônibus com matrizes aleatórias. Porque só quem já dependeu de ônibus sabe o que é a humilhação de sair correndo atrás do ônibus, porque se você perder aquele, o próximo é em meia hora. E, bem, eles estudaram a distribuição dos ônibus, porque se um ônibus ele passa, digamos, muito próximo de outro, ele acaba não pegando ninguém. E isso faz com que ele vá mais rápido, por exemplo. Então, isso cria uma certa repulsão entre os horários de ônibus. Os ônibus não podem passar muito próximos uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, não pode passar muito distante. Você não pode colocar um intervalo nos horários de ônibus como sendo de, não sei, 10 horas. E quando eles estudaram os horários de ônibus, eles descobriram que eles estavam distribuídos como autovalores de matrizes aleatórias. Porque, geralmente, esses autovalores aparecem quando você tem essa briga entre coisas que precisam estar razoavelmente próximas, mas não muito. E, bem, eu gostaria de ser bem inclusiva nessa palestra. Então, eu falei um pouco de ônibus, mas eu sei que a USP é um lugar muito diverso, e eu sei que a gente precisa pensar nas outras realidades. E todo mundo aqui, principalmente porque a USP é elitista, todo mundo aqui deve conhecer alguém que ganhou um carro do papai quando passou no vestibular, e nós não vamos deixar essa pessoa de fora. Se você nunca precisou pegar um ônibus, temos um exemplo usando carros, e linkando carros a matrizes aleatórias. A gente começa aqui com uma Ferrari vermelha, e os matemáticos estudaram a distância entre dois carros quando estão estacionados em uma rua. Porque, novamente, você tem esse jogo de não querer estar perto demais nem longe demais. Se você estaciona longe demais, alguém vai parar uma moto ali e você nunca vai conseguir sair. Se você estaciona perto demais, alguém vai estacionar atrás de você e você não vai conseguir sair. Então, existe essa briga entre não querer estar próximo demais nem longe demais. E, quando estudaram isso, descobriram que as distâncias estavam distribuídas como autovalores de matrizes aleatórias. Tem uma fofoquinha sobre esse estudo. Eu conheço um pesquisador que entrou em contato com o pesquisador principal desse paper para pedir os dados. Ele queria saber em qual rua você mediu esses 500 carros e etc. E ele foi ghosteado.
Então, não existe transparência de dados nesse caso, tá? Enfim. Mas, como eu tinha dito, essa palestra seria sobre muitas coisas aleatórias. E, em particular, nesse momento, vai ser um pouco coach. Porque eu queria convidar vocês a refletirem sobre quantas vezes a gente gasta energia com coisas que não deveria. Quantas vezes que a gente perde tempo pensando em coisas que não trazem crescimento pessoal. Parem para pensar agora em quantas pessoas, nesse exato momento, estão gastando energia, se perguntando se os pombos são espiões do exército, ou se os pássaros são espiões do governo, quando todo mundo sabe que o que realmente importa é saber: os pássaros são um gás? E existe muita evidência para isso. Porque em um gás, pense em um gás de elétrons, por exemplo, existe um potencial mantendo as partículas razoavelmente juntas, só que, ao mesmo tempo, os elétrons se repelem. Então, você tem essa briga entre algo colocando eles juntos e algo repelindo eles. A mesma coisa acontece com os pássaros. Eles evoluíram por milhões de anos para viver naquele mesmo bioma, só que, se eles vivem muito próximos uns dos outros, tem competição por comida, tem competição por parceiros sexuais e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, é um pouco difícil estudar essa repulsão, porque, geralmente, os pássaros estão voando. Isso não é muito prático. Então, para fazer esse estudo super grandioso, eles olharam a distribuição dos ninhos dos pássaros. E, bem, aqui vamos nós. A gente começa com um pássaro, a gente olha para os ninhos, e aqui você tem o belíssimo ninho de um nem-te-vi, e os ninhos estão distribuídos como autovalores de matrizes aleatórias. E a parte interessante é que essa foto é uma foto de baixa qualidade. Vocês devem estar se perguntando: nossa, por que escolher uma foto de baixa qualidade? Essa foto eu tirei em Bielefeld, 1 ano depois dessa publicação, e Bielefeld é a cidade onde eles fizeram esse estudo. E esse pássaro, ele tem uma tagzinha azul na asa. Então, ele é um dos pássaros sendo monitorados. Portanto, existe uma chance de que eu tenha tirado foto de um dos participantes dessa pesquisa. E ainda nessa vibe natureza vegana, nós também podemos linkar florestas e árvores com matrizes aleatórias. E esse é bem simples. Você tem árvores distribuídas em um pedaço de cerrado com umas coisas replantadas, e as árvores estão distribuídas como autovalores de matrizes aleatórias. Mais ou menos pelo mesmo motivo que os pássaros. Elas estão confinadas a um bioma, mas não podem nascer muito próximas porque tem competição por nutrientes. E, bem, algumas pessoas podem achar que não faz sentido falar sobre distribuição de árvores, porque, bem, não existe mais floresta, a gente destruiu tudo, para que falar sobre isso? As queimadas do ano passado destruíram tudo, mas não se preocupem. A gente também pode conectar as queimadas com autovalores de matrizes aleatórias. Aqui você tem uma queimada, e perceba que ela não caminha em linha reta. Se eu traçasse aqui uma linha reta, existe um certo desvio no crescimento dessa queimada. E esse desvio é dado por autovalores de matrizes aleatórias. E se a gente for ainda mais fundo na selva, nós podemos chegar ao habitat natural dos matemáticos e responder a uma outra grande questão que intriga a humanidade. O que acontece ao trancar um matemático no laboratório? A primeira coisa é que ele não vai fugir e eu posso provar. Isso daqui é um mapa do meu laboratório, o laboratório de análise. Aqui em azul você tem a porta. Imagina que alguém tranca essa porta. Essas barras em vermelho são todas janelas. A última janela aqui, ela dá pezinho para um telhado onde você pode descer. A terceira janela, ela dá pezinho para uma árvore frondosa que você pode trepar e descer. As outras janelas também, você pode pular por elas, porque não é muito alto, não vai te matar. Essas 3 bolinhas vermelhas, elas representam telefones fixos,
com os quais você pode ligar para os outros setores do ICMC e pedir ajuda. Para além disso, se o Wi-Fi estiver funcionando, você pode enviar um e-mail. E mais do que isso, eu acredito, dado o fato de que o forro do laboratório é razoavelmente fino, que se você subir nas bancadas e você bater no forro usando um desses livros amarelos que tem para todo lado, ou o livro do Rudim, você consegue fazer um buraco no forro e sair por lá. Ou seja, a solução não é única. A solução existe, mas não existe unicidade de solução. Portanto, nenhum matemático vai se interessar em resolver esse problema. Dito isso, o que vai acontecer? Bem, matemáticos são criaturas curiosas. Eventualmente, eles vão começar a brincar com o material que foi inserido como enriquecimento ambiental naquele habitat. Isso inclui os livros amarelos, mas também café e papel, que são duas coisas quase densas naquele laboratório. Eu digo quase porque papel você tem para todo lado, exceto na impressora. Na vizinhança da impressora nunca existe papel. O fenômeno de você ter tinta, papel e o Wi-Fi da impressora estarem funcionando é como solstício, acontece 2 vezes no ano. Por sorte, aconteceu sábado passado, eu consegui imprimir os panfletinhos da apresentação de hoje, mas eu não sei se algum dia isso vai se repetir. Eu não sei se eu verei isso acontecer de novo enquanto ainda estou na USP. E após algum tempo, os matemáticos vão começar a estudar a intersecção dessas duas coisas, que são as manchas de café. E com isso nós podemos facilmente linkar café com matrizes aleatórias. A gente começa com uma xícara de café, ou uma garrafa, quanto café vocês quiserem. A gente intersecta isso com papel. Isso gera essa superfície de crescimento aqui. E essa bordinha, o desvio dela em relação a um círculo perfeito, é dado pelos autovalores de matrizes aleatórias. E é interessante que esses caras que fizeram esse experimento, são físicos, não desmerecendo o resultado, mas são físicos, eles ficaram tão fissurados no resultado que eles começaram a testar se, caso você moesse o pó de café em formatos diferentes, se isso se relacionaria com conjuntos diferentes de matrizes aleatórias. Enfim. E alguns podem estar se perguntando, pô, e eu? O que eu tenho a ver com matrizes aleatórias? Por que eu tenho que ouvir sobre isso? Vocês também estão próximos de matrizes aleatórias. Porque toda pessoa está, no máximo, 6 pessoas de distância de qualquer outra pessoa viva. Em particular, qualquer pessoa aqui está, no máximo, 6 passos de Marchenko, que é um grande matemático que foi responsável por um dos mais antigos e mais importantes resultados de universalidade de matrizes aleatórias, que é essa distribuiçãozinha aqui, distribuição de Marchenko-Pastur, da década de 60. Portanto, qualquer pessoa está a 6 passos de Marchenko, e Marchenko foi responsável por um dos grandes resultados de matrizes aleatórias. Então, 7 passos entre qualquer pessoa em matrizes aleatórias. Em particular, esse cara ele é bem velho, ele tem 103 anos. Eu até conferi mesmo se ele estava vivo antes da apresentação, só por precaução. Bem, e também as matrizes aleatórias elas são tão poderosas que elas podem conectar crendice e ciência. Porque a gente pode mostrar que fantasmas estão próximos de matrizes aleatórias. E, para isso, a gente precisa de uma boa definição, porque fantasmas podem ser várias coisas diferentes. Por exemplo, um fantasma poderia ser a pessoa que você conversava no Facebook e agora ela parou de te responder. Mas ela ainda vê os seus stories. E ela ainda faz postagens. Então, ela tem acesso ao Facebook. Ela só não quer falar com você. Talvez você devesse aceitar e parar de insistir. Mas a gente vai definir o nosso fantasma como uma entidade macroscópica que atravessa paredes. É possível atravessar paredes? Sim. Cientificamente, isso chama-se tunelamento. E para explicar tunelamento, como uma boa física, eu vou dizer que o ser humano é um círculo e as partículas são bolinhas.
e a barreira é uma reta. O que acontece é que, graças à mecânica quântica, nada é o que parece, e as partículas agora são ondas e partículas ao mesmo tempo. Então, quando você se joga contra a parede, cada uma das partículas subatômicas tem uma probabilidade não nula de se comportar como onda e atravessar para o outro lado. Portanto, se você se jogar contra a parede por um tempo infinito, eventualmente, todas as suas partículas vão se comportar como onda e atravessar para o outro lado. Então, é possível. E, bem, as probabilidades de atravessar a parede são dadas por uma matriz chamada matriz de espalhamento, que ela possui 4 blocos. O primeiro bloco, R, é a probabilidade de reflexão. Quando você se joga, você só cai de volta. E o T é a transmissão. Você se joga e alguma partícula passou para o outro lado. E embaixo é a mesma coisa, só que o T' e o R' são transmissão e reflexão das partículas que estão do outro lado, porque elas também estão tentando passar para cá. E só por precaução, assim, só por curiosidade, eu fiz o cálculo de qual seria a dimensão dessa matriz para um ser humano. Uma pessoa de 70 quilos tem 7 vezes 10 a 27 átomos. Desses átomos, 2/3 são de hidrogênio, que possui 1 elétron e 1 próton. 1/4 é de oxigênio, que possui 8 elétrons, 8 prótons, 8 nêutrons. E 1/12 de carbono, que seria 666. Você faz essa conta e você conclui que há um total de 6,2 vezes 10 a 28 partículas subatômicas, o que significa que essa matriz é da ordem de 10 a 29 por 10 a 29. Essa é uma informação inútil, mas agora vocês têm ela. E aqui vamos nós. A gente define um fantasma como uma entidade capaz de tunelar. A matriz que te dá as probabilidades de tunelamento, de passar para o outro lado da parede, é essa matrizinha S. E ela é uma matriz que vem de conjuntos de matrizes aleatórias. Portanto, fantasmas estão a 2 passos de matrizes aleatórias. E ainda mais do que isso, eu fiz uma pergunta para mim mesma sobre se eu conseguiria conectar algo mais próximo da nossa realidade com matrizes aleatórias. E aí eu tentei verificar se as sobremesas do RU poderiam ser conectadas com matrizes aleatórias. Porque, já parafraseando aí o grande filósofo Renato Russo, todos os dias antes de dormir, eu me pergunto o que vai ter de sobremesa e sobremesa doce. Não sou fitness. E aí o que eu fiz aqui, ao longo dessas últimas semanas, do dia em que eu confirmei que eu ia apresentar esse seminário até o último sábado, eu coletei os dados, deu um total de 89 refeições. Posteriormente, eu criei categorias, porque mousse de limão e mousse de maracujá são ambos mousse. Eu simulei 20 distribuições de Trace Widdle, que é a distribuição do maior alto valor de matriz aleatória, para fazer a comparação, fazer a correlação. Tirei a média das simulações, comparei com as minhas categorias e usei isso para encontrar uma boa ordem, porque é fácil ordenar alto valor. 1 é menor do que 2 e ninguém discorda. Mas dizer que arroz doce é menor do que flan de baunilha é um pouco mais delicado. E, ao final, esses pontinhos vermelhos são as sobremesas do RU, e essa curva em preto é a distribuição do maior alto valor de matrizes aleatórias. Isso não conta como um trabalho científico, porque 89 é muito pouco. Talvez eu precisasse coletar as sobremesas do RU até o final do ano, para conseguir um fit melhor. Mas percebam que tem uma concordância razoável. É interessante pensar que até as sobremesas estão distribuídas como alto valores de matrizes aleatórias. E, bem, eu poderia continuar mostrando mais e mais exemplos, mas eu vou deixar esse como um último exemplo. E, antes de prosseguir, eu só gostaria de corrigir alguma impressão errada que possa ter ficado. Porque eu sei que, quando matemáticos falam sobre aplicações, todo mundo acha que é para ser algo motivacional, que é para mostrar que é uma área legal e que vale a pena você trabalhar nisso e etc. Mas não. Eu apresentei esses exemplos para vocês quase como uma ameaça, um alerta. Um alerta de que matrizes aleatórias podem estar em qualquer lugar. Na sua casa, no seu laboratório, talvez aqui, agora.
Olha para trás. Você pode correr, mas não pode se esconder. Não importa a sua área de pesquisa. Matrizes aleatórias estão lá, atrás de você. E mais cedo ou mais tarde, elas vão te encontrar. A questão não é se, a questão é quando. Vocês não podem confiar em nada, nem em ninguém. Inclusive, vocês não deviam ter confiado em mim, porque eu enganei todos vocês. Essa palestra não era sobre pássaros e não era sobre matrizes aleatórias. Vocês foram enganados. Essa palestra, ela existiu por um único motivo, que eu vou explicar agora. E para explicar esse motivo, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. 13,8 bilhões de anos atrás, nós temos o Big Bang. E com o Big Bang, cria-se todas as coisas, incluindo os gatos, os pássaros e as matrizes aleatórias. 13.799.798.506 anos mais tarde, nós temos a publicação de Summa da Aritmética, por Luca Paciolo, que é o primeiro livro que realmente esquematiza como você faz soma, subtração e essas coisinhas básicas de aritmética. Pelo menos o primeiro que sobreviveu aos europeus. E isso vai ser importante para a gente, fazer soma e subtração. E em 2023 eu pintei uns chaveiros. Percebam que há um decaimento exponencial no grau de importância de cada evento. Bem, desses chaveiros, eles eram 7, porque eram 7 passos, então fazia sentido. Desses chaveiros, vários deles já estão espalhados pelo mundo. E agora nós vamos fazer uma pequena conta, que vocês podem fazer também para conferir, ou vocês podem acreditar na minha matemática, o que eu não recomendaria. Começou com 7 chaveiros. Aí, teve a primeira palestra dessa sequência, que foi em 2023, e nessa palestra alguém ganhou um chaveiro. Então, a gente subtrai um. Posteriormente, eu discuti matemática com um pós-doc, e ele ganhou um chaveiro ao final da discussão. Então, aqui, mais um menos um. Durante o meu intercâmbio na França, eu dei 4 palestras. Então, menos 4 chaveiros. Se você fizer toda essa conta, e se vocês confiarem na minha matemática, vocês vão concluir que sobrou exatamente um chaveiro. E a palestra de hoje, ela existiu unicamente para achar quem é, digamos, altamente qualificado em matemática ao ponto de conseguir contar gatos para levar o último chaveiro para casa. E, bem, a palestra ainda não acabou. Eu tenho 2 slides, que eu tenho que agradecer a FAPESP e agradecer vocês. Pode ser que ainda tenha gatos. E, ao final do último slide, aí eu vou perguntar quantos gatos tinha no slide. A primeira pessoa a levantar a mão é a primeira pessoa a poder dar um palpite. E a primeira pessoa que acertar o palpite vai levar para casa uma lembrança de que matrizes aleatórias podem estar em qualquer lugar, talvez no seu bolso. E, bem, eu agradeço a FAPESP, sua linda, pelo suporte financeiro. Aqui a gente tem o número do processo do meu doutorado. Agradeço à Universidade de São Paulo e à organização do Seminário de Coisas Legais, que fez esse belo convite após eu implorar por e-mail. E obrigado a todos. E eu me despeço com essa bela e inofensiva imagem de árvores distribuídas como autovalores de matrizes aleatórias. Obrigada. Obrigado, Carla. Bom, você quer fazer a pergunta primeiro dos gatos? Ah, sim. Valendo uma relíquia, alguém contou o número de gatos. O moço de blusa cinza foi o primeiro a levantar o braço. Não, menos. Já baixou? Você. Menos. Exatamente. 13. Então, agora você... Hã? Mas do chuveiro não contava. Meu Deus. A pergunta está mal posta, é isso? O problema no começo é que eu estava pensando assim, mas são gatos distintos? Aí começou a aparecer, eu falei, mas... Bom,
aí depois a gente discute. Vamos lá, vamos primeiro para perguntas. Perguntas? Espera só um pouquinho, que agora eu tô... Carla, gostei muito da sua apresentação. Aí eu queria saber se a sua conjectura envolve 7 passos por causa da conjectura envolvendo... por causa do teorema envolvendo Marchenko-Pastur. E ali você precisou de 6, né? Ali eu precisei de 7, porque é 6 até o Marchenko, e aí 1 do Marchenko para matrizes aleatórias. Mas é exatamente por isso, eu não achei nenhum exemplo que precisou de mais. Tá. Mas é que tem essa conjectura das 6, né? Aí você usou ela e você colocou o upper bound em 7 por causa dela. Foi exatamente por causa disso a conta. Exatamente. Foi, assim, friamente calculado. Muito bom. Aí eu tenho um comentário também que você falou o exemplo do carro, que a galera não disponibilizou os dados. Para mim, eu acho que você já tem um resultado assim com a sobremesa do Bandeco, basta você não disponibilizar os dados. Estará Amanhã no no archive archive. semana que vem. Para mim? Eu só uma pergunta aqui. O motorista do Uber era o Hilbert? Sim. Tá, beleza. Que é a única forma de colocar infinitas pessoas dentro daquele Uber, né? Mas não eram infinitas, eram 6 pessoas, 4 foram exprimidas no banco de trás, uma no banco da frente e uma no porta-malas. Pode crer, pode crer. 80? É, as Então, 80 aí é Hilbert. É porque era o Uber do Hilbert, é muito fácil colocar 80 pessoas ali dentro. Mais perguntas? Não? Bom, então, vamos... aqui tem o certificado laranja, que dá para fazer umas distribuições com o tic-tac, depois você jogar assim. No... então, bom, obrigado. Meu ponto hoje faltou, então não sei quando que é o próximo, mas acho que tem mais um ainda esse semestre, está na página e eu só não decorei. Então, é isso. Obrigado, Carla, novamente. Obrigado, pessoal.